Para entender como o mundo moderno funciona, você precisa primeiro entender que ele não foi construído por diplomatas em salas de conferência, mas por homens de visão que sabiam que, às vezes, para criar algo novo, é preciso queimar o velho até as cinzas. No início da década de 1930, a máfia em Nova York estava estagnada, presa em uma guerra medieval entre dois dinossauros, Joe Masseria e Salvatore Maranzano. Eles eram os Mustache Pits, homens que viviam de códigos de honra obsoletos e preconceitos sicilianos que impediam o lucro e a expansão. Charles Lucky Luciano viu o que ninguém mais viu: que o crime era um negócio, e um negócio não pode prosperar sob a tirania de egos arcaicos. Ele não queria apenas ser um chefe. Ele queria ser o arquiteto de uma nação invisível. Mas para erguer o seu império de vidro e aço, Luciano precisava realizar a maior purga da história do submundo. Ele planejou algo tão vasto, tão preciso e tão impiedoso que o mundo o chamaria de A Noite das Vésperas Sicilianas. Em um intervalo de apenas 24 horas, a velha guarda da máfia foi varrida da existência em uma operação coordenada que faria qualquer exército moderno sentir inveja. Não foi apenas um massacre, foi uma transição corporativa feita com chumbo. 40 chefões e seus aliados mais leais desapareceram ou foram executados simultaneamente em todo o país. E o mais assustador é que, para o cidadão comum, Nova York parecia a mesma. Ninguém ouviu um tiro que não devesse ser ouvido. Esta é a crônica da noite em que a máfia deixou de ser uma gangue de rua e se tornou uma corporação, provando que a evolução, no submundo, é escrita com o sangue daqueles que se recusam a mudar. O cenário era o ano de 1931. A Guerra de Castellamarese estava exaurindo os recursos e a paciência de todos. De um lado, Joey The Boss Masseria, um homem que comia espaguete enquanto seus soldados morriam nas sarjetas. Do outro, Salvatore Maranzano, que se autodenominava Capo di Tutti Capi, o chefe de todos os chefes. Lucky Luciano estava no meio, servindo a ambos e odiando a ambos. Ele via que enquanto os sicilianos se matavam por orgulho provincial, os judeus, os irlandeses e os empresários legítimos estavam ficando ricos. Lucky, com a ajuda de sua mente financeira, Meyer Lansky, percebeu que a única maneira de unificar o crime organizado era eliminar a própria ideia de um rei. Eles precisavam de um conselho, de uma comissão. Mas primeiro, os reis precisavam cair. A primeira fase do plano foi a traição de Masseria. Em um restaurante em Coney Island, enquanto Lucky fingia estar no banheiro, Masseria foi executado por Bugsy Siegel e seus homens. Mas Maranzano, o vencedor aparente, era ainda mais perigoso. Ele era educado, falava latim e admirava Júlio César, o que era irônico, pois ele não percebeu os brutos que o cercavam. Maranzano planejava matar Luciano, Genovese e Costello. Ele já tinha os contratos assinados. O que ele não sabia era que Luciano estava 5 passos à frente. Lucky não usaria soldados italianos conhecidos para matar Maranzano, pois os espiões do velho chefe os reconheceriam. Em vez disso, ele usou o Yiddish Curtail, o braço judeu do sindicato liderado por Lansky. No dia 10 de setembro de 1931, 4 homens vestidos como agentes do Fisco Federal entraram no escritório de Maranzano em Manhattan. Eles não eram federais. Eram assassinos profissionais treinados para a eficiência máxima. Eles desarmaram os guardas com distintivos falsos e, em questão de segundos, Maranzano foi esfaqueado e baleado antes mesmo de entender que seu império de papel havia desmoronado. Mas a morte de Maranzano era apenas o sinal de partida. O relógio começou a girar. Luciano sabia que assim que a notícia da morte de Maranzano se espalhasse, os chefes da velha guarda em Detroit, Chicago, Nova Jersey e Filadélfia entrariam em guerra ou se esconderiam. Ele precisava que todos caíssem ao mesmo tempo. A logística da Noite das Vésperas Sicilianas foi um pesadelo de coordenação que Luciano e Lansky gerenciaram com a precisão de um relógio suíço. Eles usaram o sistema de telégrafos, telefones públicos e mensageiros em motocicletas.
Em cada cidade importante, equipes de execução estavam posicionadas esperando o código. O código era simples. A mercadoria foi entregue. Assim que Maranzano deu seu último suspiro em Nova York, o código foi disparado. Em Nova Jersey, um chefe que se recusava a trabalhar com não-sicilianos foi levado para uma conversa de emergência e nunca mais foi visto. Em Chicago, aliados de Maranzano foram retirados de seus clubes sociais no meio do jantar. A beleza brutal da operação de Luciano era a sua discrição. Ele não queria corpos nas manchetes. Ele queria vácuos de poder que pudessem ser preenchidos por seus próprios aliados. Muitos dos 40 chefões simplesmente desapareceram. Alguns foram enterrados sob as fundações de novos prédios que a máfia estava ajudando a construir. Outros foram lançados ao mar com sapatos de cimento. Enquanto o massacre ocorria, Lucky Luciano estava no lugar mais público possível. Ele estava jantando, rindo e sendo visto por policiais e jornalistas. Ele era o mestre do álibi social. Ele sabia que, se ele parecesse calmo, a cidade pareceria calma. E, de fato, para a polícia de Nova York, parecia apenas mais uma quarta-feira. Não houve grandes tiroteios nas ruas. Não houve perseguições de carros cinematográficas. Foi uma remoção cirúrgica. Um por um, os mustache pits, aqueles homens de bigodes longos e mentalidade de vilarejo, foram apagados da história. A manhã seguinte trouxe um novo mundo. Os jornais noticiaram a morte de Maranzano como um incidente isolado, um acerto de contas interno. Eles não tinham ideia da escala do que havia acontecido nas sombras. A purga de Luciano tinha sido tão completa que não sobrou ninguém para vingar os mortos. Os segundos em comando de cada família, homens mais jovens que já tinham sido secretamente contatados por Lucky, assumiram o controle imediatamente. Eles não queriam guerra. Eles queriam o lucro que Luciano prometia. Eles queriam a paz que a comissão traria. Foi nesta noite que nasceu a Cosa Nostra moderna. Lucky Luciano convocou uma reunião em Chicago pouco tempo depois. Ali, ele não se sentou em um trono. Ele se sentou em uma mesa redonda. Ele explicou que a partir daquele momento, a máfia funcionaria como uma empresa. Haveria departamentos, haveria territórios definidos e, acima de tudo, haveria um conselho de administração, a comissão, para resolver disputas sem derramamento de sangue desnecessário. O sangue, ele disse, era ruim para os negócios, atraía a polícia e assustava os políticos. A noite das vésperas sicilianas é o exemplo definitivo do pragmatismo implacável de Luciano. Ele não matou por ódio. Ele matou por eficiência. Ele entendeu que você não pode construir um arranha-céu sobre fundações podres. Ele limpou o terreno. Aqueles 40 homens que caíram em 24 horas eram os últimos vestígios de um mundo que não existia mais. Eles falavam de honra siciliana, enquanto Luciano falava de balanços de pagamentos. Eles falavam de vingança de sangue, enquanto Luciano falava de expansão nacional. O impacto dessa noite durou décadas. Pela primeira vez, a máfia italiana começou a trabalhar em estreita colaboração com o sindicato judeu de Lansky e as gangues irlandesas. Eles criaram um monopólio nacional sobre o vício, o jogo e o álcool. Luciano provou que a cooperação era mais lucrativa que a competição. Mas essa cooperação foi selada no sangue daquela noite de 1931. Ninguém ousava desafiar o novo sistema, porque todos sabiam do que Lucky Luciano era capaz quando decidia reorganizar a empresa. O que torna a noite das vésperas sicilianas tão fascinante é o silêncio que a cerca. Até hoje, historiadores debatem o número exato de mortos. Alguns dizem que foram 40, outros dizem que foram menos, outros acreditam que foram ainda mais, espalhados por meses em uma limpeza lenta. Mas o número não é o mais importante. O que importa é o resultado psicológico. Em uma única noite, Luciano mudou a genética do crime organizado. Ele transformou gangsters em executivos de terno risca de giz. Ele substituiu a espada pelo livro Razão, mas manteve a lâmina escondida entre as páginas, pronta para ser usada se os números não batessem. Luciano frequentemente dizia que ele era um homem de paz. E, de certa forma, ele trouxe paz ao submundo,
através de uma violência tão absoluta que tornou qualquer oposição futura impensável. A noite das vésperas sicilianas foi o seu golpe de mestre, a sua opus magnum. Ele não apenas eliminou seus inimigos, ele eliminou o próprio estilo de vida deles. Ele provou que, no xadrez do poder, você não captura apenas o rei. Você quebra o tabuleiro e constrói um novo onde você dita as regras do jogo. Ao final daquela quarta-feira de setembro, quando o sol nasceu sobre o porto de Nova York, o ar parecia o mesmo. O barulho das carroças e dos primeiros automóveis era o mesmo, mas o DNA da cidade havia sido alterado. Os velhos patriarcas que se escondiam em porões escuros falando dialetos esquecidos tinham ido embora. Em seu lugar, homens como Lucky Luciano caminhavam à luz do dia, frequentando os melhores hotéis, subornando os mais altos funcionários e governando um império que o governo americano levaria 50 anos para sequer começar a entender. A lição que fica daquela noite é fria e clara. A lealdade no submundo tem um prazo de validade, e esse prazo expira no momento em que você se torna um obstáculo para o progresso. Lucky Luciano não era apenas um assassino. Ele era um futurista. Ele viu o futuro e percebeu que não havia lugar para 40 homens velhos nele. Então, ele os removeu da equação. E enquanto o mundo dormia, a máfia acordava como a organização mais poderosa e disciplinada do planeta. Ninguém ouviu um tiro. E talvez esse seja o maior testamento do poder de Luciano. A capacidade de destruir um mundo inteiro sem sequer perturbar o sono de um vizinho. Ele não apenas venceu a guerra, ele acabou com a própria ideia de que a guerra era necessária, estabelecendo uma ditadura corporativa que duraria até o fim de seus dias. Lucky Luciano provou que a verdadeira face do mal não é um monstro gritando, mas um homem calmo, sentado num restaurante, pedindo a conta enquanto seus inimigos desaparecem no silêncio da noite. Esta foi a noite em que o crime se tornou organizado, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O veredito de Luciano foi final, e a execução foi perfeita, deixando para trás apenas o eco de um império que agora pertencia a um único homem. Gostou de conhecer os bastidores da purga que criou a máfia moderna? O poder de Lucky Luciano não estava no gatilho, mas na capacidade de orquestrar o impossível em silêncio. Se você quer entender mais sobre como esse império foi gerido e as outras lições brutais de O Chefão, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos revelar como Luciano transformou o exílio na Itália em um centro de comando global, provando que nem o oceano era capaz de parar suas ordens. Deixe seu like e comente. Você acha que Lucky foi um gênio visionário ou apenas o criminoso mais frio da história? Eu vejo você no próximo capítulo desta crônica de poder.